Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 9, 2017. Eu, professor Escopino, lhes dou as boas-vindas para mais uma aula técnica sobre Hyundai HB20, motor 1.0 3 cilindros. E neste nosso encontro sobre sistema de motor e gerenciamento eletrônico do HB20, vamos hoje à nossa nona aula falando sobre sensor de rotação do motor. Na aula de hoje falaremos sobre o sensor de rotação, um dos principais sinais que o módulo recebe, uma informação muito importante, tanto para o gerenciamento do motor, como para outros sistemas também. Na telinha de introdução, veremos nesta aula o funcionamento e testes do principal sinal de entrada que a ECU recebe, o sensor de rotação do motor. Então, claro, vamos agora ao HB20. Boa aula a todos. O veículo na sua telinha, HB20, motores 1.6, 16, 1.0, 12 válvulas. O foco da nossa aula é o motor 3 cilindros 1.0, né? E na nossa diagramação deste motor 1.0, 12 válvulas, observem, aparece o primeiro asterisco nos sinais de entrada. Então, observe que o sinal de rotação e PMS já está com asterisco. Um dos sinais de entrada para esse Bosch ME 17.9.11.1. Então, iniciamos hoje as aulas sobre os sinais de entrada e falaremos sobre sensor de rotação e PMS do HB20. A localização. Onde fica esse sensor de rotação e PMS? Observe na figura a seta indicando a parte frontal do motor. Então não está lá no volante, não está na lateral do bloco. Está na parte frontal do motor o sensor de rotação. Então vamos ver. Está fixo na parte inferior frontal do motor, diretamente na tampa frontal. Junto do eixo virabrequim, na engrenagem da corrente, temos a roda dentada, que fará a movimentação e gerará o sinal do sensor. Então, nós temos o sensor na capa e dentro do motor, girando junto com o eixo virabrequim, a roda dentada, que está junto com a engrenagem inferior. Ok? Observem o sensor em si, sensor simples, já com um pequeno chicote, parafuso de fixação simples, anel O-ring de vedação, né? E um sensorzinho muito comum, né? Há outros vistos aí em sistemas mais antigos. Isso mesmo. Então, observem que o sensor tem apenas 2 fios ligados ao chicote. Temos um sensor indutivo, ou seja, que tem um ímã permanente em sua ponta. E internamente, temos uma resistência de uma bobina que servirá de campo de excitação ao passar próximo aos dentes da roda dentada. Então, essa é a descrição inicial deste sensor de rotação. Justamente o sensor indutivo. Não é Hall, é indutivo. Tá? Ainda é um sinal considerado analógico. Vamos a mais uma figura. Observem agora só o sensor em seu funcionamento. Observem o anel O-ring de vedação, né? O sensor bem comprido, porque tem um ímã permanente na sua ponta, né? Que vai justamente direcionar, apontar para a roda dentada. A roda dentada do eixo virabrequim. Então, nós temos justamente um componente que mede a rotação e envia esse sinal para a ECU. A ECU faz a contagem dos dentes para determinar 2 coisas importantes: rotação do motor e PMS, ponto morto superior. Então, no seu funcionamento, o chamado CKP, que é o sensor de rotação, envia um sinal de resposta pelo pino 2 em onda analógica em forma senoidal. Nesse motor, pelo sinal do sensor de fase, o motor também funciona com pequena limitação em casos de falhas do sensor de rotação. Então não é só o sensor de rotação. Se parar a rotação, o motor para? Não, pelo fase ele ainda funciona. Observem na tela agora,
rotação tacômetro. É o conta-giros, né, do motor, ó, o tacômetro. Observem na tela aí, quase 1000 RPM, né? O sinal de rotação no conta-giros do painel, né, o famoso tacômetro, é enviado pelo ECU do motor com base perfeita no próprio sinal do sensor de rotação. Esse sinal é enviado pela rede de comunicação do veículo, a rede CAN. Outras unidades também recebem esse mesmo sinal. Então, o sinal de rotação é um sinal muito utilizado em vários módulos, inclusive no painel de instrumentos. Olha agora a tela do scanner. A rotação do motor no scanner. Observem a rotação nesse exemplo, né? 839 RPM, rotações por minuto. Para facilitar a manutenção, podemos ver na tela do scanner o sinal do sensor indutivo, já convertido em sinal digital. Assim, mesmo que o motor não funcione, podemos ver a rotação no momento de partida do veículo, né? No scanner. Ah, o motor não está pegando. Será que o sensor de rotação, se você entrar no scanner, em leituras, rotação, dá na partida, o motor não está pegando. Mas se o sensor estiver funcionando, vai marcar lá, ó, 280, 330 RPM, que é a rotação do motor durante o acionamento do motor de partida. Uma dica bem importante. Outro detalhe, rotação desejada. Agora na parte de baixo da tela do scanner, ó, RPM desejada em marcha lenta, 840. Então esse valor é o módulo que está informando, né? A ECU do motor deseja, pela temperatura do motor, temperatura do ar, né? Outros fatores, que ali esteja 840 RPM. E o motor está obedecendo, né? 839. Então também podemos ver a posição que a ECU adota como rotação desejada, ou seja, pelos sinais que ela recebe, qual deve ser a rotação ideal naquele momento. Como, por exemplo, motor frio, motor quente, com ar-condicionado ligado ou desligado e por aí adiante. Tá? Qual teste podemos fazer nesse sensor? Observe aí mais uma foto do sensor de rotação e vamos ao teste. Pino 1 do sensor, ligado ao pino 56 do módulo. Pino 2 do sensor, ligado ao pino 78 do módulo. Medição de resistência elétrica diretamente com o sensor desconectado, direto nos terminais do sensor, próximo a 1000 ohms. Ah, então o sensor indutivo dá para medir a resistência. É um teste simples e muito eficiente. Se você quiser, enquanto mede a resistência, simular uma variação do campo magnético, passando uma chave de fenda ou algo que simule a roda dentada, próximo ao sensor, medindo a resistência, esse valor de 1 kΩ, né, ou 1000 ohms, vai alterar levemente, mas ele altera quando ocorre a excitação da bobina do sensor, mesmo não estando ligado no chicote do carro. Pessoal, estou medindo resistência, está desconectado o chicote, medindo a resistência direto no sensor, 1000 ohms. Se eu faço a oscilação do campo magnético, a excitação do sensor, vai alterar o sinal de resistência, mesmo sem ter ligado a ignição ou estar ligado ao chicote do carro. Boa dica, né? Aqui, mais uma vez, a foto do painel de instrumentos. E, claro, vamos a mais uma dica. Mesmo sendo o sensor que envia o sinal elétrico para a ECU fazer a contagem e determinar a rotação e o ponto morto superior, PMS, fibrobrequim, temos nessa peça como a principal para o mapeamento e praticamente todos os controles do motor e de outros módulos também. Então, assim, para determinar a injeção de combustível, usa a rotação. Para determinar o mapeamento da ignição, usa a rotação. Para determinar, né, a atuação do sistema ABS, também usa a rotação. Painel, usa a rotação. Então, é usado em outros módulos também. Belezinha? Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal como o MEC Oficial no YouTube. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.